Bom, olha, bom dia. Comecei com o Tomires em fevereiro de 2025. A segunda dose atrasou um mês e só tomei em maio. Mas a terceira só recebi a infusão agora, 16/10. Então, atrasou 3 meses, pois teve complicações com a importação. Tive tromboses em setembro de 2024. Nesse período, poderia ter tido outras tromboses? Como participar da pesquisa do Iptacopan? Obrigada, Ana Cecília Bordini. Quem gostaria de responder? Então, não tem mais pesquisa clínica do Iptacopan. O que existe é o laboratório responsável forneceu para alguns centros, talvez seja isso que você tenha ouvido falar, né, e está confundindo, forneceu para alguns centros 2 tratamentos, inclusive no Hemorrio eu recebi, eu tenho 2 pacientes utilizando, tá? Mas pesquisa clínica acabou. Não, mas é uma pesquisa que já não inclui mais pacientes. Você entrou na pesquisa, a pesquisa já acabou, eles continuam te dando a medicação. Tá. Sempre pode. A gente só não pode afirmar. Tem pacientes que nunca fazem trombose. Isso é uma coisa que instiga na HPN alguns pacientes com LDH bastante elevado, com bastante hemólise, e não fazem trombose. Então, não tem como afirmar se teria ou não, mas a possibilidade existe, claro. Vi, então, geralmente, quando atrasa, geralmente o paciente fica sem, realmente é problema de fornecimento. E aí, o que a gente nota, o paciente começa a ter as queixas, a LDH subir muito. Subindo a LDH, você daria a profilaxia com o anticoagulante, por via das dúvidas? Tipo, não tenho, fazer o quê? Então, a literatura coloca que clone maior que 50%, a gente deve fazer, sim, anticoagulação. Mas isso é uma conduta individual de cada médico. São informações de literatura, tá? E é conduta individual de cada médico. Assim, não o paciente tomando, que nem ela está sem receber a medicação. Porque assim, a impressão que eu tive realmente isso. O anticoagulante, se está tomando medicação, o LDH está bom, não vejo valor nenhum. Mas no caso dela, no desespero, que a gente vê no Brasil, né? Porque lá fora eles não têm isso, né? Começou, vai. Você daria? Que ela atrasou 5 meses, foram isso, né? A LDH subiu. Eu daria pelo tamanho do clone, que a literatura coloca isso. Clone maior que 50%, tá? Pelo tamanho do clone. Agora, é bom frisar. A HPN tem vários mecanismos que promovem trombose. Usar anticoagulante não protege 100%. São vários mecanismos envolvidos. A anticoagulação atua somente numa parte. As outras partes que podem promover trombose, os outros mecanismos, continuam acontecendo. Oi? Não, sim, são tentativas, né? Tá? Para você, isso. Você estava tomando ravo judicializado. Por que não voltou nesse período de falta para o eculizumab? Eu comecei com... Já começou pelo... tá. Então, você começou pelo... Eu tive trombose em setembro do ano passado. Aí, a partir daí, o meu médico pediu, só que falando que eu comecei em setembro. Assim, uma sugestão, assim, em Pernambuco, todos os pacientes de Pernambuco são tratados por mim, no EMOP, seja público ou seja privado. Não é? Pode até ir no meu consultório privado, mas eu gosto de tê-los cadastrados como, entre aspas, sendo um paciente de hemofilia, que é mais restrito, mas que é uma droga cara, está ligado para o CPF, e eu consigo a liberação imediata da medicação. Então, eu tenho pacientes judicializados com outras drogas, porque quiseram, porque precisaram, mas eu sempre tenho o resgate deles com eculizumab. Então, nenhum paciente meu passaria 3 meses. Então, eu sugiro que você esteja vinculada com o CPF, CNS, em um serviço público, seja de perto da sua cidade, eu não sei qual é, se tem mais de um,
Então, faça e nunca mais deixe de fazer isso. Nunca mais. Eu sei que não foi sua culpa, mas é uma dica que pode salvar vidas. Não, deixa eu, já que é Rio de Janeiro, os estados são diferentes, tá? A Joana colocou que ela tem acesso com facilidade. No Rio, se for dar entrada no Eculizumab, vai levar no mínimo 3 semanas, 4 semanas, porque a gente dá entrada na documentação, tá? Então, não é assim imediato. Você precisou, vai lá e tem. Porque a medicação chega para o paciente. A gente não tem estoque na farmácia, né? E então, levaria aí 3 semanas, 4 semanas para conseguir. Então, a próxima questão é: gostaria que explicasse o porquê a HPN não é mais considerada uma anemia hemolítica autoimune. Na verdade, assim, quando a gente cunha o termo autoimune, a gente tende a linkar, ou seja, fazer uma ligação direta com o anticorpo, né? Com a produção de anticorpo. Então, vamos lá. Eu posso ter uma doença autoimune, ou seja, lembra que a gente tinha anticorpo também, junto com o complemento, que eu não cheguei a falar, mas a gente tem também anticorpo que é produzido pelos nossos leucócitos, mais especificamente pelo linfócito, plasmócito, para nos defender. Existe algum momento que dá uma piloura, dá uma louca no organismo e a gente começa a produzir anticorpo contra a gente mesmo. Quando isso acontece, a gente tem uma anemia hemolítica, falamos bastante, autoimune. A gente produziu autoanticorpo. Então, geralmente, quando a gente fala em anemia hemolítica autoimune, é nesse quesito de mecanismo de doença. Como aqui você tem uma alteração genética, onde você fica sem o guarda-chuva contra o complemento, que a gente viu, a gente tende a não falar numa doença autoimune, porque o complemento está lá, ele está tranquilo. O problema é que a nossa hemácia está desprotegida, então o mecanismo é diferente. Eu sei que parece tudo igual, né? Porque, mas não é defesa, mas existe um viés, aí, vamos dizer, um desvio de caminho de raciocínio clínico. Tá? É por isso. Muito boa pergunta, legal. Aqui é 3 em 1, viu? É do Jorge Luiz. Eu vou falar as 3. Qual exame identifica hemólise extravascular? Seria o combis direto? Depois, existe diferença entre o surgimento da aplasia depois da HPN em relação ao paciente que apresenta aplasia primeiro? Por que isso acontece? Qual a importância das equipes multidisciplinares no tratamento da HPN? Quem? Quando a gente fala de hemólise, a gente fala de exames de hemólise de um modo geral, certo? O que é interessante e que, vamos dizer, chamou, inclusive para mim, foi um conhecimento recente adquirido, que eu não tinha prestado atenção nessa diferenciação, é como laboratorialmente você identificar, poxa, esse paciente está descompensado porque está com o cumbis positivo e isso está repercutindo. Porque, lembre, ter clone HPN não significa ter doença. Ter cumbis positivo não significa dizer que vai ter hemólise extravascular. Significa que você tem um potencial de. Certo? Então, para as curvas de hemólise, DHL ou LDH, depende do local como chama, o reticulócito, bilirrubina. As diferenças entre extra e intravascular. Primeiro, na extravascular, a gente é um mecanismo de comida da hemácia pelo baço. Então, precisa daquela bandeirinha, não é? E isso a gente tem que ter sinalizado o cumbis positivo. Então, se você tem o cumbis direto, que tem o cumbis direto e indireto, o direto positivo, você tem esse potencial. Então, vamos dizer que você tem HPN e o cumbis positivo, já esteja usando eculizumab. E eu quero saber, poxa, essa hemoglobina de 10 e esse reticulócito alto, qual seria mais provável a minha possibilidade? Então, lembrar, o DHL, primeiro a curva pessoal de cada paciente, né? Assim, cada um tem. Eu conheço a hemoglobina, o DHL médio dos meus doentes, então a gente tem uma ideia em relação a isso. Mas você
dentro, poxa, seu DHL, o normal do Hemop é 210. Então, seu DHL normal, tratando, está 240, 250, 200, variando isso. Aí, de repente, começa para 300, 400, 500. Ó, é falta de remédio? Está hemolizando? Tem alguma coisa? Ah, tem um combo positivo. Então, vamos ver se é questão de droga. O DHL, ele é mais alto, ele muitas vezes tem um DHL alto, ele está descompensado pelo intravascular. No extravascular, você vai ver aquele DHL de 200, o meu DHL lá é 210, o dela é de 75, né? Então, o 210 o paciente estaria com 250, 270, é um DHL discretamente aumentado, que sugere hemólise extravascular. No caso de uma hemólise de escape, como a gente tinha conversado, o DHL, entre aspas, pipoca, né, para 800, 1.000, 2.000. Por quê? Porque a hemácia solta essa enzima que fica dentro dela, ela, quando explode, tudo está dentro do vaso. Então, quando você dosa, está muito alto. Quando essa hemácia é destruída no baço, aquela enzima está lá, ainda vai ser absorvida, digerida para entrar na corrente sanguínea. Então, não aumenta tanto. Não sei se eu ajudei. Olha, vocês tiram esse microfone de mim, porque eu gosto de falar. Então, vocês não me deixem falar. Só para complementar a Joaninha, o teste de Cumbis, ele consegue ver tanto o anticorpo, que a gente acabou de falar de imunológica autoimune, quanto o C3, que é a pimentinha lá, né? E já tem exames mais atuais que a gente viu, né? Que é a citometria de fluxo para ver a hemácia marcada com a pimenta. Olha que maluquice, né? Mas assim, não é a nossa realidade. Não tem. Não tem no Brasil, não tem. Que eu saiba, não tem, né? Vocês sabem, não tem no Brasil, não, né? Pesquisa, mas na vida real. Mas na vida real a gente pega esse conjunto de peças do quebra-cabeça junto com o Cumbis direto. E detalhe, tá, gente? Depende do Cumbis. Tem Cumbis que não consegue identificar. Aí você vai dizer positivo. Então, é positivo para quê? Então, é bom sempre conversar com o hemato, até para, de repente, ir fazer no particular, se no privado não está, se no SUS não tem, enfim, né? Só para ter essa ideia. E lembrar, na extravascular, o reticulócito está mais alto. Por que está mais alto? Porque foi aquilo que eu lhe falei. Teve o tempo da hemácia ser destruída, a medula ser avisada e lançar. Então, foi algo que ela se preparou e soltou os soldadinhos jovens dela. Mas se uma bomba explode aqui agora, não tem como eu ligar para casa e dizer, manda um batalhão. Não tem. Então, o reticulócito na hemólise intravascular, ele não é tão alto. Já na hemólise extravascular, você vai ter o reticulócito mais alto e um DHL tocado. Na intravascular, é o contrário. O DHL mais alto e o reticulócito um pouco mais baixo. Podia ajudar na hora de criar o protocolo para agora? É que senão... Né? Não. Não. Para o Iptacopan, para PCDT, para caracterizar, né, o que é uma hemólise extravascular, para não ser só exatamente hemoglobina abaixo de 10. Pois é, porque... né, eles colocam, às vezes, uns requisitos muito pouco abrangentes, né, e excludentes também. Então, ajuda, né, a olhar de uma forma mais abrangente, mais realista do que é. Né? Assim, para mim, faria muito sentido e eu ficaria muito agradecida. Agora, tem que ser agora. Na verdade, a gente já tem um PCDT novo. Horrível, Não, que ainda não entrou. Pois é, isso que eu estou falando. Que é do Ravo. Pois é. O Iptacopan sendo aprovado em consulta pública, aí deverá sair ainda um outro PCDT. Tudo ainda vai levar muito tempo. Pois é. Né? O protocolo, né, o PCDT, eu já tenho problema com ele antes, né? Eu levantei lá no grupo para a gente fazer algumas modificações. Ainda mesmo são modificações que ainda não me resolvem, né? Por exemplo, se a pessoa está tendo uma hemólise de escape absurda, lá não prevê a gente adiantar a dose para dar uma segurada. Bem, tem várias questões ali que ainda eu não acredito que a gente está certo,
ainda tem que melhorar, mas principalmente Ok, agora que a gente ainda vai adicionar, né, se Deus quiser, um novo medicamento, eu acho que, como ele já tem essa restrição de ser para quem tem hemólise de escape, né, que ainda não está 100% controlado, só com C5, eu queria que isso tivesse bem fechadinho, sabe? Em vez de ser um requisito bem absurdo, assim, de ser só menor do que 10 e com Não, assim, esse PCDT que está aí é o que a gente tem, é o que surgiu. Agora são avanços que virão. Mesma coisa em relação às drogas. Mas o que eu quero reforçar aqui é o seguinte: a Joana colocou na apresentação dela a necessidade de acompanhar o paciente. A gente vê que tem médico que começa o eculizumab, vê o paciente uma vez por ano, acha que a vida do paciente está resolvida, né? E ele faz hemólise extravascular, o paciente, ele não sabe o que o paciente faz. Então, eu também vejo meus pacientes a cada 3 meses. E, em relação à pergunta sobre a questão, como é que vai saber que está fazendo hemólise extravascular? Tendo consultas, acompanhando com LDH, acompanhando com reticulócito. Reticulócito aumentado. Eu quero até falar de um levantamento que a gente fez no Hemorrio. Eu tenho 24 pacientes usando eculizumab e 10 pacientes usando ravulizumab. Desses pacientes, 83% têm reticulócitos aumentados. Todos têm anemia? Não. Tá? Isso só mostra que, em torno de 80%, tem lá um pouquinho de destruição no baço. O reticulócito aumentado, mas o LDH ali é praticamente normal. É o que ela falou, é muito discreta a elevação. É o reticulócito que norteia. E aí, quando eu faço uma análise, reticulócito aumentado mais a anemia, é claro que aí esse percentual baixa, aí já não é mais 80%. Tá? Então, ter esse olhar para o paciente. O paciente não pode ser visto somente 1, 2 vezes no ano. Pois é, porque o que acontece? Essa hemólise extravascular, ela traz muito malefício para a nossa qualidade de vida. Sim. A fadiga, dor, e ela prejudica, pelo menos a minha vida, bastante. Então, se ela não for vista, né, se você for ver só realmente o resultado de exame e não considerar a hemólise extravascular como algo importante para a gente que não tem o exame abaixo de 10, né? E o meu exame, a minha medula, graças a Deus, antes eu vivia de transfusão de sangue. Agora, a minha medula deu uma ajeitada, uma sacudida, poeira, e agora ela está respondendo bem. Mas, ainda assim, eu tenho uma péssima qualidade de vida com a hemólise extravascular. Então, seria bom que pegasse todo mundo, porque faz muita diferença para a gente. Né? Já que agora a gente tem opção de tratamento, a gente tem opção para a gente olhar para a qualidade de vida, era bom a gente poder, né, incluir isso. Você quer que eu fale da terceira ou quer pular? Porque a gente vai... eu até pedi mais 15 minutos para o almoço, para a gente ter mais até 12:30, mas a gente tem várias perguntas. Então, é só se a gente dar uma equilibradinha no Então, tempo. tá, rapidinho. Eu pedi para falar sobre a terceira. A gente tem no Hemorrio agora uma equipe multidisciplinar. Eu tenho 2 enfermeiras, 2 farmacêuticos, 2 psicólogos e um educador físico. Então, a gente começou a avaliar a qualidade de vida, que é o FACIT, né? É um método que tem, só que é muito interessante que ele está sendo aplicado por psicólogos. E, quando você aplica o FACIT, o médico aplica, ou qualquer outro profissional, que só fica ali marcando o xizinho, aí você tem uma pontuação no final, é uma coisa fria aquilo ali. Com a análise dos psicólogos, gente, é outra interpretação. A gente ultrapassa aquilo que o FACIT promove, entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa que eu estou lembrando agora, uma das pacientes, ela falou assim: eu agora consigo fazer planos. Olha o peso disso. A escala FACIT não fala disso. Tá? Sim. Essa segunda, que eu acho que é importante responder também, se existe diferença entre o surgimento da aplasia depois da HPN em relação ao paciente que apresenta aplasia primeiro, e por que isso acontece? Eu vou responder uma parte, contar com a ajuda. Então,
Na verdade, lembrar que são duas entidades que se encontram, mas têm fisiopatologias diferentes. Então, quando você começa, o mais usual, geralmente a gente faz diagnóstico, aplasia, um caso que chega, pancitopenia grave, e você busca a HPN. Tenta o tratamento imunossupressor, se responder bem, a HPN reduziu, acabou. E depende do paciente jovem, vai para transplante. No caso do paciente, foi o contrário. Você está colocando o paciente que estava vindo bem, e aí, no controle da aplasia de medula, você acaba também repetindo, mesmo que o primeiro diagnóstico não teve, você acaba na evolução, ainda mais se tiver respostas não boas. Aí você fala... aí foi o contrário. O paciente, desculpa, ele tinha HPN, na evolução virou aplasia. Então, a minha primeira interpretação, essa medula não está muito amiga. E aí, se antes eu pensar em tratamento imunossupressor, medicamentoso, talvez o caminho seja o transplante. Mas o transplante não é para todo mundo. O transplante, a primeira coisa é ter doador. A segunda coisa é ter performance. Então, vai queimar mais o fósforo, você vai ter que pensar naquele paciente. Olha, a ideia é tentar ser uma coisa, na minha opinião, mais radical, porque essa medula já me deu 2 problemas, e mais ou menos fora de ordem, quer dizer, eu controlei o HPN, e também buscar se não tem uma outra causa. Então, nos meus pacientes, ele começou a ter uma piora da anemia, fui surpreendida por uma tiroidite Hashimoto, que é um quadro de tiroidite que evoluiu com hipotiroidismo, com TSH de 100. Então, não era uma falência ali do tratamento. Também por isso que as colegas batem na... Tem que fazer exame, você tem que estar checando outras causas. Infelizmente, o paciente não está livre de outras doenças. Checou, não tem outra coisa. É aplasia mesmo, é mielodisplasia que pode acontecer. A tendência é realmente você pensar um tratamento mais radical. Ainda mais que muitos pacientes são jovens e ir atrás de um transplante. Acho que pode ir para a próxima, não? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então fala. Pode falar. É porque acaba mesmo voltando depois, Tá. né? Geisa. Mesmo, assim, né, para mim, o que eu fico vendo é que a gente tem uma produção, né, o reticulócito fica lá, a medula fica lá cansando, né, o tempo todo estressada, trabalhando, feito doida, e, eventualmente, ela pode, já é uma medula que é meio defeituosa, ela pode ali cansar e realmente fazer uma aplasia de medula. Para a gente que né, fica tratando o HPN, a gente sempre sabe que transplante é quase o nosso último recurso, né? Eu não entendo por que não tentar a timo antes, né? A gente tentar tudo antes de pensar num transplante. Por que é que você pensou em transplante? Na verdade, o transplante, a avaliação deles é que aqui, acho que nenhum de nós é transplantador, mas o transplante é uma coisa muito individualizada. Então, você vai colocar sempre em condição. A condição do paciente ela é boa, o paciente tem um performance bom, isso pesa. O paciente tem um bom doador, isso pesa. Hoje em dia, quando a gente abandonou o transplante HPN, porque a droga ela veio mostrando, igual a Vivi falou, dados que mostram que o paciente volta a ter vida normal, muito boa. Mas aí, eu estou falando com o paciente que eu não vou ter mais opção da droga. Eu deixei de ter HPN e evoluí com a aplasia. A aplasia, mas pode tentar, existe, até porque até você buscar um doador, entendeu? Achar um doador, às vezes, leva meses. Não, mas assim, você pode tentar mas, terapia por exemplo, imunossupressora. Mas porque- eu queria mais atenta. Porque, imagina só... Aqui, no caso, esse paciente só... Porque, às vezes, ele pegando uma droga de HPN que segure melhor, né, o escape, a medula dá uma segurada ali. Deixa eu te falar uma coisa. O mecanismo da aplasia de medula ele é autoimune. Não é porque a medula ficou cansada de produzir lá os reticulócitos. Não, porque você estava colocando que a medula trabalha muito, joga lá os reticulócitos, e isso poderia levar a um quadro de aplasia. Não, a aplasia é autoimune, é um anticorpo contra stem cell, é um outro mecanismo. Não é porque a medula trabalhou muito. Então, a questão é a seguinte, eu já tenho HPN há 11 anos, né? E a minha medula começou a falhar desde 2023. Aí, no começo desse ano, eles fecharam o diagnóstico de aplasia e ficaram esperaram um tempo para ver onde ela iria estacionar,
né? Porque são 2 protocolos. A aplasia moderada, né? Você tenta a imunossupressão, e a aplasia grave você já vai para o transplante. A minha estacionou no limite ali. Eu fiquei 500 neutrófilos, 25 de plaquetas. E, assim, aí todo mundo ficou em dúvida. Eu fiquei em dúvida, eles ficaram em dúvida, porque, assim, eu tenho um doador 100% compatível, só que não aparentado. E eu acabei de fazer 40 anos. Então, eles decidiram fazer a imunossupressão, né, tentar para ver... Porque, segundo ele, assim, não teria... Segundo o centro lá, não teria muita diferença a gente fazer esse transplante agora ou daqui 1, 2 anos. Entendeu? Então, a decisão foi essa, fazer imunossupressão agora. Mas, assim, porque eu quase não vi ninguém que tinha HPN e desenvolveu aplasia depois. A gente vem o caminho contrário, né? Então, a gente fica perguntando por que né? E dá aquela coisa de confiança no tratamento, saber se as decisões estão sendo as corretas, mas por isso. Muitas coisas a gente não tem a resposta exata. Essa aí é uma situação que é discussão médico-paciente. E é importante que o transplantador participe. Tá? A visão do transplantador, às vezes, é diferente, levar em consideração faixa etária. Se já teve trombose, por exemplo, a trombose é uma coisa que contraindica o transplante. Então, muitas das coisas em HPN, a gente não tem respostas absolutas. É discussão mesmo, médico-paciente. Gente, eu só vou pedir para a gente poder correr um pouquinho, que senão as perguntas vão ficar fora, porque a gente tem horário de almoço, e eu já pedi mais 15 minutos para eles, mas aí a gente já está meio... Tem mais uma pergunta aqui. O que eu, como paciente, posso fazer em meu dia a dia, além do acompanhamento médico, para ajudar no tratamento e na convivência da HPN? E a segunda pergunta é, posso, como paciente, discordar da conduta do médico? Pode discordar. Eu acho que, para qualquer doença, o que o paciente deve buscar é qualidade de vida. Isso para qualquer doença. Boa alimentação, fazer atividade física, trabalhar o emocional. Isso eu acho que é para qualquer patologia, né? Não é só para HPN. Eu acho que o que pode fazer a mais é viver. Pronto. Resumindo, acho que Jorinha falou uma coisa muito importante. Você não é o HPN, né? Você tem HPN. Isso é um detalhe da sua vida, né? Que, graças a Deus, a gente começa a tratar, pelo menos no SUS, né? Demora, enfim, mas começa o tratamento. Então, acho que viver, qualidade de vida e fazer coisas que você gosta, fazer coisas saudáveis. Nem sempre tudo que a gente gosta é saudável, mas, né, pensar nisso também. Mas, principalmente, seguir religiosamente as consultas, as datas de infusão, isso é muito importante, porque aí é quando a gente começa a atrasar, já podem ter atrasos que não dependem da gente, de nenhum de nós, né? Faltou remédio, sei lá, fiquei doente, não consegui chegar no centro, ou no meu caso, às vezes o paciente, o barco do TFD não chegou, enfim, mas são várias coisas que a gente não consegue dominar, mas o que a gente puder gerenciar, melhor. Tinha uma outra coisa, né, Geis? O que era? Beijo. Eu sou péssimo. Médica e sobre que vocês já falaram, responderam muito bem, né? Perfeito, exato. Agora eu vou fazer a pergunta da Noêmia. São 3, mas acho que elas têm muito a ver aqui, então eu vou falar as 3. Quais são os tipos de hemólises? Que acho que já foi falado. O eculizumab ajuda na minha anemia plástica? Tive trombose nas vias esplêndidas. Esplênica, sim. Viu? Você que errou, não fui eu. Mas não senti nada, é normal. E só um parênteses, tá? Não vou responder, não, dá para alguém. A obrigação é nossa falar, viu? Direitinho, não é de vocês. Aí a gente tem que falar, tá? Vocês, tranquilo. Não, falem aí, gente. A trombose na veia esplênica é um sítio comum em HPN, apesar de ser silenciosa muitas vezes, né? Se não faz um Doppler, não vai descobrir. Muitas vezes a descoberta é acidental. Por que eu digo isso? Porque o sintoma de HPN, um dos mais frequentes, é dor abdominal. E quando está tendo essa dor abdominal, está acontecendo 2 coisas, certo? Ou as 2 juntas, ou elas em paralelo.
Ou, no abdômen, a gente tem muito músculo no intestino, nos vasos, e essa contração muscular dói, que é a mesma do entalo, certo? Então, é uma cólica, mas não é uma cólica de diarreia. É aquela cólica... Todo mundo já teve, sabe, que para assim e passa. Tanto é que, se você perguntar, você chega no consultório e diz assim, nos últimos 3 meses ou no último ano, porque, às vezes, a pessoa não teve recente e não lembra. E uma outra causa de dor é trombose. Trombose mesentérica, trombose em porta, trombose esplênica. Só que você imagina, você chega numa UPA ou numa emergência privada, certo? Você diz que está com essa dor. Ele palpa seu abdômen não tem nada. Você não teve febre. A chance de você sair com a dipirona ou Buscopan e nada é grande. Mas hemato é louco por hemograma e DHL, né? Então, assim, você sairia do abdominal e diz, se procurou ter alguma coisa, vamos atrás. Com o DHL, você teria visto isso. Com certeza foi em algum momento de escape que você teve. Então, dor abdominal e dor torácica aumenta o risco de mortalidade nos estudos de Dr. Lee, quando estão associados a DHL, porque eles estão associados a microtrombose de órgão. E isso, ao longo do tempo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acaba destruindo aquele órgão. Então, a gente não é uma coisa aguda feita aquele meu paciente teve, é uma disfunção crônica que vai lesando, silencioso, que às vezes é pior do que o que avisa logo, né? O paciente contextualiza que ele teve o diagnóstico de HPN no final de 2023, após um evento de trombose no fígado. E ele toma o eculizumab desde então. Minha hemoglobina sempre se manteve alta, em torno de 15, mas minhas plaquetas têm média de 40 mil. E, por isso, não faço uso de anticoagulante. O que os médicos alegam ser o ideal? Pode existir melhoria do quadro de plaquetopenia? O que seria mais recomendado? Deu para entender? Veja, não, claro que a gente não sabe, né, o que é que ele investigou ou não, mas toda citopenia persistente deve ser investigada. Não que precise ser tratada, que com 45 mil ele vive tranquilo, certo? Então, eu não me preocuparia no foco do que eu vou tratar. Mas lembre que a gente tem doenças na medula óssea associadas. Pode ser uma síndrome mielodisplásica que esteja iniciando, é importante fazer um cariótipo, um mielo ou uma biópsia. Né? Eu estou dando opiniões sobre o que ele está falando. É difícil a gente opinar, mas eu tentaria esclarecer. Essa citopenia foi o quê? Não é da HPN. A HPN está associada, mas não causa citopenia. Muito rapidamente, tem estudiosos que falam já assim, não existe HPN sem anemia plástica. Para vocês terem, como a associação é muito grande, né? Então, provavelmente, assim, disfunção de medula, na verdade, perdão, disfunção de medula, isso mesmo. Ou seja, para dizer que uma associação é muito forte, né? Então, eu acho que provavelmente essa pessoa, um de vocês, né, deve ter também um componente de aplasia. A grande questão é, vamos tratar ou não vamos? Aparentemente, do que tem aqui, acho que, pelo menos os poucos dados, nenhum trataria. Ficaria observando e aí, quem sabe um dia a pessoa migra para o polo-anemia plástica, ou ela fica assim para o resto da vida e pronto, está tudo bem. Tá? Mas, por hora, parece que o tratamento de HPN seria o mais ideal. Assim, né? Doutor, eu ouvi exatamente isso. Tu viveste isso, é isso? Ele fala que todo mundo que tem HPN tem um grau de falência medular. Que ela pode manifestar ou não. Ele quer saber aqui sobre HPN e doenças de caráter dermatológico, a relação dermatológico. Olha, eu desconheço qualquer relação. O máximo que eu consigo pensar, porque eu tive um paciente assim, ele fazia microtrombos na microcirculação da pele. Microtromboses na microcirculação. É a única coisa que eu consigo pensar relacionando pele com HPN. Eu desconheço qualquer outra situação. Porque ele não explicou, né? Não é ninguém que esteja aqui, não, né? Tá aqui. Então explica melhor a dúvida.
Que maldade. É porque eu tenho quadros de dermatite, né? Dermatite seborreica, dermatite, às vezes no meu rosto fica avermelhado, couro cabeludo. Não. Mas o médico já disse que são doenças oportunistas, que se, por conta da HPN, muitas das vezes... Não. Teve até uma médica que disse que, às vezes, esses quadros eles acontecem quando, na janela de refazer a medicação, parece que tem ali uma queda de defesa, algo do tipo, e essas doenças aparecem. Eu tenho também na perna umas dermatite ocre, aquelas manchinhas marrons, e também, já de um ano para cá, eu venho tratando uma... Não chega a ser uma ferida, mas é uma mancha bastante... que nem eu falei dermatologicamente, que eu já fui atrás enfim, é bem isso, não sabe o que faz, né? Eu não concordo com essa opinião. Quando a gente fala que o sistema complemento tem a ver com imunidade, mas não com essa imunidade aí, porque esse tipo de situação que você relatou, que tem a ver com o sistema imune, tem a ver com linhagem de linfócitos, porque o sistema imunológico ele é muito amplo. O sistema complemento é só uma etapa. E como é que ele entra? O micro-organismo entra no corpo, ele grita. E entrou o micro-organismo, entrou uma bactéria, deixa eu ir lá. Tá? Mas esse é um tipo de imunidade. Existe a imunidade das doenças autoimunes, por exemplo, que aí entram os linfócitos, entra a imunoglobulina, os anticorpos. Então, eu não concordo, acho que isso aí não tem sentido. Uma baixa, porque quando eu uso a medicação, eu bloqueio o sistema complemento. O fato de eu bloquear o sistema complemento não levaria a lesões de pele. Eu estava conversando com o Marquinhos aqui, que eu acredito que o que você está falando realmente incomoda a pele, eu também tenho umas dermatites que perturbam muito, mas, no caso, ela não tem um nexo causal direto com a HPN. Agora, a sua dermatite ocre, toda dermatite ocre geralmente vem de insuficiência vascular crônica. Então, tem que ver se essa insuficiência vascular crônica foi sequela de alguma trombose que teve ou não. Porque pode ser só por varíze, ou pode... Não, mas eu acredito que é uma questão acidental como tem muitas pessoas que têm dermatite seborreica e não têm HPN, né? Ou tem dermatite ocre e não tem. Mas eu me preocuparia se você teve alguma lesão, seu Doppler das pernas, se você tem alguma coisa ou não. Mas, em relação à pele do rosto... Mas eu posso... Fez biópsia de pele? Fiz também. Aí deu vasculite, uma vez que eu estava com vasculite. Né? E várias pessoas no grupo de HPN... Você reportam isso. Isso é uma questão... Mas não é vasculite, é uma mancha que parece a dermatite ocre, mas ela não se caracteriza. Tem alguns casos no grupo, por isso que... Mas, gente, posso dizer... assim, gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa assim, que talvez a gente entre um pouco de estatística, que eu acho que foi isso que a Jo quis dizer. Se a gente pegar numa população geral, independente de HPN ou não, as pessoas vão ter uma incidência de dermatite seborreica, podem ter incidência de vasculite. É muito comum. Talvez exista um viés, né? Ou seja, a pergunta é, será que se esse grupo de pessoas não tivesse HPN, elas não teriam também dermatite e vasculite? Essa é a questão. A gente não consegue achar uma relação causal entre dermatite, vasculite e HPN. Mas muitos no grupo têm. Tá, mas só aqui nós não temos HPN, eu tenho dermatite, ela também tem. Sim. Então, será que é realmente HPN ou será que é a incidência de uma outra doença? De uma outra alteração? Esse é o X da questão, a nossa dúvida. É o que a gente... Classicamente... não tem relação. Não se observou isso em nenhum lugar do mundo. A gente entendeu? tem no grupo, por exemplo, muito problema de articulação. Muita gente tem problema de articulação, de dor na articulação, de artrite, de artrose. Também... Acho que cai no mesmo raciocínio. Tirando a parte da hemocromatose que pode acontecer... Que Eu entendo a sua queixa.
Eu entendo no Eu não sentido acredito seguinte. mesmo, assim. Veja, eu acredito que seja uma consequência. Eu entendo, eu vejo, eu escuto isso que você está falando no consultório, tá certo? Então, é uma queixa que eu vejo frequente e real. Só que, veja, quem está doente e não está estável do HPN, não é? Então, tem gente que tem HPN que está estável. Eu tenho um paciente com eculizumab que está perfeito. Não é? Vai variar de pessoa para pessoa, a doença não é droga nem nada, mas vamos lá. Se o paciente ele está sem fazer movimento, tem uma atrofia muscular, está com muito tempo parado, ele vai ter mais quadro de artrose. Compreende? Então, é uma questão de que do mesmo jeito que eu acredito que não é pesquisado, mas eu acho que o nível de atenção, o nível de concentração é diferente. Mas isso é observacional. A gente não tem nada na literatura que atestua. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você começa a fazer o eculizumab, a tendência é você ganhar muito peso. Eu ganhei 25 quilos. Não, a não ser se alguém tivesse feito corticoide para a senhora por algum outro motivo. Ah, então foi por isso. Aí, realmente, eu peguei 25 quilos. Eu já sou idosa, com 75 anos, e eu apareci muita coisa. Fiquei diabética, fiquei hipertensa, entendeu? Eu trabalhei na saúde, entendeu? E eu me sinto assim, muito cansaço. O único exercício que eu consigo fazer é a hidroginástica, é o que me está salvando. E está de parabéns, porque tem pessoas que não conseguem fazer por acesso ou não tem esse pensamento. Mas veja que é uma consequência. A senhora teve doenças associadas, medicações associadas, e às vezes não é só um problema. Vamos dar um exemplo. Eu tive trombose e tenho dermatite, não tenho HPN. Não é? Tem outro problema. Do mesmo jeito, alguém que tem HPN sofre um acidente de trânsito. E vários sofrem. Não quer dizer que isso. É uma questão de. Não quer dizer que quem tem HPN vai sofrer acidente de trânsito e quem não tenha não vai sofrer. É algo que acontece. Só botar um questionamento. Será que não falta entre os médicos mais estudos sobre possíveis causas, agora que você tem esses inibidores e prolongam a vida? Porque isso é uma coisa que eu discuto muito com os médicos, por exemplo, a questão do atendimento multidisciplinar. O quanto é importante, o quanto a questão psicológica influencia. E a gente vê uma resistência muito grande dos médicos em fazer esses estudos, porque é muito fácil falar que isso não tem relação. Não tem estudo na literatura, mas está sendo feito estudos? Não tem ainda, mas é uma boa questão. Será que não é hora? Foi uma boa ideia. Eu estou com uma residente R1 que ela escolheu, assim, eu estou passando de residente no ambulatório, e uma delas apaixonou-se por HPN e vai fazer o TCC dela na questão da associação de qualidade de vida. E eu vou colocar essa questão de questionar esses outros pontos, que vai ser um levantamento, talvez eu vou ter algum dado estatístico, mas agora eu só consigo ver a associação. Porque eu acho importante que isso não a gente fica sempre com esse elefante na sala e isso não é resolvido. E como é uma doença muito rara, tem-se que perguntar para os pacientes, entendeu? Porque é a partir dos pacientes que vocês vão descobrir o que... Porque antes você tinha pacientes que morriam mais cedo, agora você tem pacientes que vivem mais. Então, consequentemente, será que não altera? Será que realmente? Mas tem, assim como tem que ter estudo para falar que tem relação, também tem que ter estudo para falar que não tem relação. Porque senão a gente vai ficar com esse elefante na sala. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que a gente precisa, tem muita coisa para a gente estudar na HPN, muita, como tudo na medicina. A gente esbarra, na verdade, num problema muito, infelizmente, felizmente, na verdade, é uma doença rara, então eles não conseguem, por exemplo, você pegar um grupo de diabetes, você consegue 3 mil pacientes, 5 mil pacientes, você estuda o que está acontecendo. A HPN eles não consegue. E, assim, para deixar muito claro que eu acho que a ideia de todos nós aqui em cima é o fato da gente falar agora que a gente não sabe dessa associação não invalida os sintomas de vocês. Eu quero deixar isso muito claro. Não invalida que vocês tenham dores, que só vocês sabem, que a gente não tem como saber, por mais que a gente converse, a gente jamais vai se colocar vestindo a camisa, vai saber como está aí desse lado.
Mas a gente, hoje, cientificamente falando, não consegue identificar isso, o que não quer dizer que vocês não sintam. E que, sei lá, daqui a 10 anos a gente fala, nossa, gente, olha, a gente foi ver que realmente tem uma correlação direta com dermatite e vasculite. Não sabemos. Não sabemos hoje, não pode dizer. Entendeu? Qual o seu valor de hemoglobina? Como é que é seu nome? Cícera. Cícera, pode até ser que você tenha uma anemia importante por hemólise extravascular, mas você citou a questão da depressão. A depressão dá cansaço, dá desânimo, dá tudo isso. Então, pode ser que esse seu quadro não tenha nenhuma relação, tá? Então, mas é importante você ver seu valor de hemoglobina para ver se não tem uma anemia importante por hemólise extravascular contribuindo nisso. Isso, é porque, às vezes, o remédio ele não consegue segurar pelos 15 dias. Vai aproximando e, realmente, por isso que tem que acompanhar o paciente. Porque eu sempre faço exame dos meus pacientes um dia antes ou no dia da infusão. Aí eu vejo se ele chega para fazer o remédio já com reticulócitos alto, LDH um pouquinho aumentado. Isso me mostra que o remédio não consegue segurar a hemólise por 15 dias. Então, por isso que seria importante você ir ao médico direitinho, fazer os exames, para ter uma visão melhor de tudo. Deixa eu só te perguntar, já não se sabe que a fadiga no HPN não está necessariamente ligada ao nível de hemoglobina? A gente tem que dividir HPN em tratamento e HPN sem tratamento. A gente não pode misturar a hemólise isso. extravascular também dá fadiga. É disso que a gente está falando. Então, sim, mas é por isso que eu estou perguntando. A hemólise geral, mas a gente mesmo não que sabe. está em tratamento, né, com Soliris, e a extravascular que não está em tratamento, ela Pois é, também mas a dá. extravascular depende do valor de hemoglobina. Mas a gente não tem nenhuma informação dela. Eu tenho extravascular, minha hemoglobina está em 12, e eu sinto fadiga de dias não conseguir andar. Minha esposa tem que me carregar, entendeu? Então, assim, não é depressão. E a hemólise me deixa sem conseguir andar. Então, às vezes, 300 é o máximo. Mas, às vezes, eu não consigo andar, entendeu? Mas passa. Não, mas, assim, entendeu? Assim, não é justo falar que, assim, é depressão, porque a hemólise tem dia... Não, sim, tudo bem, mas, entendeu? Mas não dá para você colocar a fraqueza em depressão só. Necessariamente, entendeu? Mas, Nem desculpa, só em nível de hemoglobina. eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que a Vivi, pelo menos não foi assim que ela se expressou, no sentido de que, então você está com depressão, é por isso. Muita calma. Fadiga, gente, por paliativo, eu faço paliativo, é multifatorial, é muito difícil. A gente não vai conseguir te dizer isso agora aqui na frente. Não É vai muito vai ter difícil a como. gente analisar casos concretos São aqui. várias né? vertentes. Inclusive, pode ser que você precise trocar de remédio, pode ser que o Clismab não esteja sendo suficiente para você, pode ser que você precise de várias coisas que vai ser difícil a gente te dizer. O que não dá para te dizer é, você não tem fadiga, vai. Não, jamais. Isso nunca. Quem falar isso para você, troca de médico. Bom português, você bem direto, troca de médico, porque é subjetivo fadiga. Não existe, por mais que eu queira de escalas objetivas, a gente não consegue, mas é multifatorial. Eu não posso aqui te dizer, troca o eculizumab. Calma, não sei. Não é uma consulta médica, a gente está conversando, entendeu? De outras coisas, é multifatorial. E por isso, então, pronto, perfeito. E por isso que é tão individualizado. Uma coisa é certa, Cícera,
alguma coisa está acontecendo e pode melhorar. É isso. Entendeu? É isso. Antigamente, a gente foi aprendendo também com uma curva de aprendizado, de dizer que o eculizumab, todo mundo ia ficar bem. A gente foi vendo que a verdade não é essa. A gente já tem dados que, na vida real, que não é assim. Tá? E está tudo bem. O negócio é a gente trocar, então, se precisar. Tá bom? Tem mais algum? Várias? As 4. Gente, vamos então... por favor. Então, essa daqui, a paciente fala, para quem tem convênio e seguro de saúde, é melhor já entrar com pedido para usar o crovalizumab, é isso? Crovalimab, que a posologia é domiciliar e recebe como? No hospital ou recebe pelos correios em casa? Gente, deixa eu só explicar uma coisa. Eu acho que eu vou ser um pouquinho chata. Esse tipo de pergunta ele é muito personalíssima. É um caso de se discutir com o médico, sabe? Cada caso é um caso. Então, a gente volta a insistir nisso, sabe? Aqui a gente não tem como entrar nesse tipo de detalhes, entendeu? Eu só estou pedindo isso. Mas só para ser objetivo, a única medicação liberada pelo plano de saúde é a ravulizumab, ponto. É a única que está no rol da ANS. A próxima. Em uma infecção grave, o ictopan consegue segurar bem a hemólise ou a associação do iptacopan com ravulizumab é a melhor opção? Não tem estudo clínico associando bloqueador de C5. Não, ela falou em associação do ravulizumab com o iptacopan. Em uma infecção grave, o iptacopan consegue segurar bem a hemólise? Essa é a primeira. Ou a associação dessa medicação com o ravulizumab é a melhor opção? Mas está escrito Iptacopan. Vamos lá, não importa. Pelo estudo clínico, a única associação permitida é bloqueador de C5, Ravu ou ECU, com danicopan. Só isso é permitida a associação. Se a pergunta foi em relação ao iptacopan com bloqueador de C5, não pode, não tem estudo clínico, tá? Estudo clínico só se for associação com danicopan. A primeira parte, hemólise maciça. Na minha fala, eu disse que, na minha opinião, o PCDT deve preconizar que os hospitais tenham algum estoque ou de ECU ou de Ravu para um caso de hemólise maciça, porque aí a medicação tem que ser venosa, não pode ser oral. Respondido? Vou tentar ler aqui, aí a pessoa que escreveu pode se pronunciar, tá? Eu uso medicação que é a cada 2 meses. Ela é mais forte e tem reação. Também gostaria de saber se tem uma possibilidade da... Eu não estou entendendo aqui. Isso é que foi eu que escrevi isso. Também gostaria de saber se teve uma possibilidade da... Pois é. Da luva? Não faz sentido. Possibilidade da hora. E qual o valor essa nova? Ixi, valor, vamos pular. Não sabemos. Eu gostaria de saber... gente, eu não sei. Se alguém quiser se expressar, dizer o que foi. Medicação a cada 2 meses é mais forte, tem reação. A pessoa tem reação com essa medicação. Deve ser ravo, né? E também gostaria de saber qual é a se reação? tem uma... Não falou. A pessoa está aqui? Poxa, às vezes a pessoa não quer falar também, né? Também tudo bem, gente, tudo passa bem. Não vai dar para responder. Procura a gente aí, tipo, offline. Acabou? Não, então, posso falar só uma coisa rápida? Juro, super rápido. Não vai atrasar o almoço, juro. Gente, a primeira coisa vocês notaram que eu estou só rodeado de mulheres? Que maravilha. A ministra Carmen Lúcia falou... não quero fazer nenhuma apologia política. A ministra Carmen Lúcia falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou... Nós, mulheres, ficamos 2000 anos caladas, nós queremos falar. E olha que maravilha, só temos mulheres aqui. Então, parabéns. Parabéns à organização do evento. Obrigado, gente. E o último recado, juro, porque eu acho muito importante, e existe um conflito de interesses, vocês sabem que eu dou aula também para Novartis, mas a hemólise extravascular é uma necessidade não atendida. A gente não tem o que fazer no SUS. Se o paciente tem isso, todos nós temos, vocês conhecem pessoas, não tem o que fazer. E a gente está no momento de consulta pública.
Então, eu acho que isso é importante, a gente se expressar. Sim. A gente, sociedade certeza. médica, e vocês, sociedade civil. Tá bom? Mas é isso, chega. Vamos comer.